Olá, minha galerinha, tudo bem? A professora vai efetuar então agora a leitura para vocês do texto da atividade integrada. Vai discutir com vocês também um pouquinho a respeito do texto Diário de Júlia e Luísa, tá bom? Quero que vocês prestem atenção, porque depois vocês terão facilidade também na execução das tarefas, beleza? Então, olha só. Diário de Júlia e Luísa. Aeroporto de Zurique, Suíça, 4 de fevereiro. Esse então é o título do nosso texto, né? Diário de Júlia e Luísa, Aeroporto de Zurique, Suíça, 4 de fevereiro. Diário. Se você pensasse, estaria pensando: ué, o que nós estamos fazendo aqui na Suíça? Eu explico. É que a Índia fica muito longe, mas muito longe mesmo. Longe pra burro do Brasil. Acho que nem dá para o avião voar direto do Rio até lá. Ele ia ficar sem gasolina no meio do caminho e cair numa floresta da África, onde moram muitos mamíferos, elefantes, girafas, tigres. E o que tem a África a ver com isso? É só olhar no mapa. Meu pai me deixou desenhar no mapa mundi dele uma linha de lápis do Brasil para a Índia. Foi quando eu vi que, se o avião fosse reto, íamos sair do Rio de Janeiro, passar por cima do Oceano Atlântico e depois por cima da África e mais para frente por cima do Mar da Arábia, para finalmente chegar até o nosso destino. Então, como não dá para voar assim, no trajeto marcado pela linha, fizemos uma escala e estamos esperando para pegar outro voo para Nova Delhi, capital da Índia. Bem, daqui a 1 hora vamos embarcar para Nova Delhi. Enquanto isso, eu e a Lu vamos ficar olhando os relógios nas vitrines e brincando de escolher qual é o mais bonito. Não é para comprar, é só para passar o tempo. A vovó falou que a Suíça é um país famoso por produzir os melhores chocolates e relógios do mundo. Observação. Tinha um relógio cheio de borboletas que eu simplesmente amei. A Luísa preferiu um enfeitado com um porquinho cor-de-rosa. Observe o mapa que Júlia e Luísa desenharam. Gostaram da história? Legal, não é? As meninas Júlia e Luísa, elas escreveram uma história. Onde elas registraram essa história? Onde será que a gente registra as nossas histórias no nosso dia a dia? Muitas pessoas possuem o que nós chamamos de diário. E diário se chama diário porque diariamente nós vamos anotando nele, nós vamos fazendo apontamentos sobre como foi o nosso dia, sobre o que nós realizamos, as tarefas que nós executamos, o que nós gostamos de fazer neste dia, o que ficou pendente, né? Então é muito legal ter um diário. Se vocês quiserem adotar uma ótima ideia. Muito bem. Gostaria de pedir uma coisa para vocês. Vocês prestaram atenção na história. De quem é esse diário? É da Júlia e da Nicole?
É do vô da Júlia ou do vô da Nicole? De quem é esse diário? Onde começa a história? A história começa em Nova Delhi? A história começa na África? Ou a história começa no aeroporto de Zurique? Aonde começa essa história? A professora quer saber. E por isso, nós temos lá algumas interpretações de texto que vocês deverão executar, que vocês deverão fazer e responder prestando bastante atenção, tá? Mas a prof quer fazer mais uns questionamentos a vocês. O que Luísa e Júlia fizeram no aeroporto de Nova Delhi? Elas ficaram num parquinho brincando? Elas foram jogar jogos eletrônicos? O que elas fizeram lá no aeroporto enquanto elas esperavam o avião? E quero fazer mais uma pergunta para vocês. Será que avião usa gasolina? Será que as meninas não estavam equivocadas quando elas falaram que precisava de gasolina num avião? Qual será o combustível que um avião precisa para trafegar no espaço? Eu tenho certeza que não é gasolina. Eu quero que vocês pesquisem e que vocês me retornem, tá bom? Não vou falar não. Agora, o avô da Júlia disse que a Suíça era muito famosa. Mas ela era muito famosa em quê? Em chocolate? Em relógio? Em fabricação de computadores? No que é que a Suíça era famosa? Leiam lá no textinho, vocês vão encontrar. Agora eu quero fazer outra pergunta para vocês, principalmente aos alunos que eram do quarto ano 1 e que eram alunos do quarto ano 3. Depois da metade do ano passado, quando a professora começou a trabalhar com vocês, a professora começou a trabalhar com vocês uma classe gramatical chamada substantivo. E eu lembro também que a professora sempre dizia e apontava para vocês e mostrava praticamente todos os dias o que é que são substantivos. Substantivos são coisas que existem ao nosso redor, tá? Então assim, o copo é uma coisa, isso aqui é uma coisa. Isso aqui é o quê? É uma garrafa. É uma garrafa, ponto. Isso aqui que a professora tem é o quê? É uma agenda. É uma agenda, é uma coisa. Isto aqui são coisas. Eu sou quem? Eu sou uma coisa. Eu sou uma pessoa. Pessoa é o meu substantivo. Eu sou pessoa. Isso aqui é garrafa. Isso aqui é copo. Isto são substantivos comuns. Agora, eu posso classificar os substantivos de diversas formas. Eles podem ser substantivos comuns. Eles podem ser substantivos próprios. Os substantivos comuns são escritos com a inicial minúscula. Os substantivos próprios, por serem deles particulares, eles sempre vão iniciar com letra maiúscula. Logo, esta minha agenda, ela possui uma marca. A marca da minha agenda é Forone. Então, Forone, agenda Forone. Forone eu escrevo com letra maiúscula. Agora, agenda eu vou escrever com letra minúscula, porque existem muitas agendas diferentes no nosso dia a dia. Se eu vou comprar, eu vou lá e vou pedir assim, eu quero uma agenda. A menina da loja, a menina da livraria vai mostrar para vocês, da papelaria, vai mostrar para vocês várias agendas e vocês vão poder escolher qual vocês querem. A marca, eu começo a escrever com letra maiúscula, porque é a marca, tá? Agora, pessoa, eu sou uma pessoa, vocês são uma pessoa, o papai e a mamãe são uma pessoa. Agora, eu sou uma pessoa, mas eu tenho um nome, esse nome é meu. E quando é meu, é próprio.
Então eu começo a escrever com letra maiúscula. Eu sou Marise Schmidt. Então, Marise começa com letra maiúscula, porque é o meu nome, é meu próprio, tá? E aí nós vimos também que nós temos substantivos que são substantivos primitivos, que a partir dele derivam outras palavras, né? Então a gente viu lá a palavra pedra. A palavra pedra foi a primeira que surgiu, a partir dela surgiram outras palavras. Então estas outras palavras que surgiram são palavras derivadas. Por um exemplo, uma palavra primitiva, pedra. Agora, as derivadas, pedrada, pedreiro, pedregulho, pedrusco, né? Tem várias palavras que derivam, que partem da palavra pedra, certo? Aí nós também vimos que nós temos palavras que nós podemos considerar coletivas, ou seja, quando elas se destinam ou que elas falam de vários substantivos da mesma espécie, tá? Então, quando eu falar em constelação, vocês lembram que no ano passado a gente fez um jogo de memória sobre os substantivos coletivos? Então, assim, ó, um conjunto de abelhas vai formar uma colmeia. Um conjunto de estrelas vai formar o quê? Uma constelação. Um conjunto de ilhas vai formar o quê? Um arquipélago. Agora, quando eu estou falando de árvores, por um exemplo, no texto aparece lá a palavra floresta. A palavra floresta, ela é considerada um substantivo coletivo do quê? De árvores, não é? Então, assim, nós temos diversos tipos de substantivos e sobre isso há atividades também na apostila de vocês. Outra atividade que aparece lá e é uma frase que a professora Marise aprendeu quando eu ia no 2º ano, tá? Eu era uma meninota de 7 aninhos, quando a minha professora Terezinha Ertmann dizia: antes de P ou B vem M. Antes de P ou B vem M. Isso é uma regrinha que vale para a vida da gente. Eu aprendi quando eu ia no 2º ano e essa regra ainda vale, tá? Então, para vocês, ela também vai valer para a vida. E essa regrinha nós temos que memorizar, temos que deixar ela fixada aqui no nosso subconsciente, beleza? Olha só, depois nós temos lá algumas atividadezinhas ainda sobre sinônimos, né? Nós vimos uns dias antes de nós suspendermos as atividades o que são palavras sinônimas e o que são palavras antônimas. Sinônimas, palavras que têm o mesmo significado, antônimas, que têm o significado contrário, né? Então, sinônimo de bonito é lindo, por um exemplo, o antônimo de bonito é feio, tá? Então, vai cair sobre essas atividades também. Ordem alfabética, a prof não precisa nem falar para vocês, porque vocês devem conhecer o alfabeto, vocês aprenderam ele quando vocês iam no 1º aninho, né? Talvez até antes vocês já tenham aprendido um pouquinho sobre o alfabeto e é uma questão que vocês vão precisar para a vida de vocês, para que a gente organize melhor as nossas atividades. É importante que a gente saiba organizá-las em ordem alfabética, não é? Depois nós temos lá, e eu gostaria que vocês utilizassem o Senhor Google, tá? Ou então que vocês pesquisassem em livros, e a prof. Marise vai falar aqui para vocês, tá? Eu posso ser uma pessoa boa ou eu posso ser uma pessoa má, tá? Então, bom, má, bom, mal. Agora eu posso ser uma pessoa do bem ou posso ser uma pessoa do mal.
Então, bom é o contrário de mal. Bem é o contrário de mal. Termina, olha só, uma termina com U e uma termina com L, tá? Então a gente precisa observar muito no momento da dicção para que a gente não se confunda também. A professora publicou para vocês no blog da professora uma videoaula que fala sobre o descobrimento do Brasil. Eu gostaria que vocês assistissem lá, nós temos 4 videozinhos e vocês vão sanar as dúvidas de vocês, porque a partir da questão 12, tá? Até a questão 16, todas as questões são questões de história. Essas questões, elas são de múltipla escolha, tá? Então, assim, há várias alternativas lá. Tem uma das questões que eu não posso falar qual é, mas que todas as alternativas estão corretas, então vocês vão assinalar todas as alternativas e as outras, uma questão apenas está correta, certo? A partir da questão 17, nós temos lá atividades de matemática que são muito fáceis. Nós trabalhamos horas, minutos, segundos, muito, esse ano já, transformação de horas, de minutos, de segundos. Então a questão número 17, ela fala a respeito disso e eu tenho certeza que vocês dominam este conteúdo. Depois nós temos a questão 18 e ela fala durante o tempo que Júlia e Luísa ficaram na Suíça para esperar o voo para a Índia, elas observavam em uma vitrine vários relógios. Veja na tabela o valor de alguns desses relógios. Aí tem uma tabelinha lá e tem o estilo do relógio e o valor do relógio. E depois pede lá, se Júlia comprou o relógio de borboletas, quantas notinhas a vovó dela teve que dar para pagar esse relógio e qual foi o valor que ela recebeu de troco? A questão 19, ela vai dar lá um numeral para vocês e vocês vão ter que olhar qual é a escrita correta desse numeral. A professora vai ler ele para vocês aqui durante a leitura da frase e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Júlia ficou curiosa, fez uma pesquisa e descobriu que em 2012 foram produzidos 18.756.932 relógios na Suíça. Tá? Então vocês vão ter que ver qual é a escrita correta desse numeral, tá? Lembrando que esse numeral, a professora vai dizer para vocês que ele possui 3 classes. Ele tem a classe das unidades, a classe dos milhares e a classe dos milhões. A cada 3 numerais nós formamos uma nova classe. Unidade, dezena, centena. Mudou de classe. Unidade, dezena, centena de milhar. Mudou de classe. Unidade, dezena, centena de milhão, muda a classe, tá? Então, todas as classes são formadas por uma família de 3, unidade, dezena, centena. De 3 pessoas, eu vou dizer assim, tá? De 3 numerais. Combinado, entendido? Sim. Aí eu tenho lá as posições dos números. A posição, unidade, primeira posição, segunda, dezena, terceira, centena, tá? Então eu preciso ter isso também bem claro lá na minha cabeça, é muito fácil. Nós temos depois uma imagem onde a professora coloca várias pessoas na fila do aeroporto. E nesta imagem a professora quer saber qual delas é o pai da Júlia e da Luísa, tá? A dica que a professora dá ali é que ele está com uma bolsa.
Não sei se há mais do que uma pessoa com bolsa, isso vocês vão ter que olhar lá na imagem, tá? Logo abaixo vocês têm lá um gráfico, tá? Nós também trabalhamos gráfico, a professora trabalhou com vocês o gráfico pictográfico, que utiliza lá as imagens. A professora utilizou gráficos de barras com vocês e vocês vão ter que fazer a interpretação de um gráfico e nós temos sugeridas ali atividades para que vocês façam analisando este gráfico. Depois nós temos lá uma decomposição, né? Se nós formos decompor o número 150.000, de que forma que nós vamos decompor ele? Nós vamos decompor ele 100.000 mais 50.000, ou nós vamos decompor ele lá 1.000, 5.000, 0.000, será? A atividade 23 a professora já explicou para vocês. Na atividade 24 nós temos lá uma reta numérica. Nessa reta numérica vocês vão ter que observar o ponto D. Qual é o valor que ele está indicando? A professora quer saber lá. Começa a cada 50.000 muda de ponto, né? Então vocês vão ter que observar aquela reta numérica e ver a letra D, a que número ela se refere. Depois há mais uma vez para vocês observarem no gráfico a quantidade de pessoas que viajaram para a Índia nos meses que foram considerados naquele gráfico. E depois vem mais uma vez atividades de geografia, da questão 25 até a questão 35. São todas elas atividades fáceis sobre movimento de rotação, movimento de translação, sobre as linhas que cortam o nosso planeta Terra, a linha do Equador que corta o nosso planeta ao meio, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, tá? Vai falar alguma coisa sobre os continentes, que nós também vimos no ano passado, as regiões brasileiras, que a gente também viu, que nós estudamos bastante. Quantos estados tem o nosso país, o nosso Brasil? O nosso país tem só estados ou ele também tem um Distrito Federal? Como é que funciona essa história? Tem mais um Distrito Federal? Não sei. O Sol. Que astro é o Sol? O Sol é uma estrela? O Sol é o planeta? O que é o Sol? Tá? Importante. A professora falou já um pouquinho sobre isso hoje, quando a professora passou para vocês aquele videozinho que fala sobre a minha casa e as explicações sobre o mês de maio. Vocês têm a atividade lá para fazer um poema cinético com alguns astros. Então eu quero saber que tipo de astro que é o Sol. Movimento de rotação, translação, vocês já sabem. As camadas da Terra, vocês também já viram. A prof vai fazer uma revisão depois quando nós voltarmos para as atividades normais da escola. E, galerinha, é muito simples, é muito fácil. São apenas questões de assinalar, são questões objetivas. Eu coloquei algumas atividades extras no meu blog. Eu gostaria que vocês acessassem, que vocês curtissem, que vocês me seguissem, que talvez vocês fizessem comentários nas publicações que a professora faz. E eu desejo para vocês um mês de maio abençoado e que vocês possam ser felizes. Aguentem a emoção, galerinha, tá? Cuidem do coraçãozinho de vocês, cuidem do coraçãozinho dos pais. Vocês não precisam pedir para o papai e para a mamãe para auxiliar vocês nas atividades. Vocês já são grandes, vocês são capazes e eu espero e sei que vocês vão conseguir fazer elas sozinhos, tá bom? Um super, mega, hiper beijo da prof que ama muito vocês, a professora Marise. Tudo de bom e tchau!